E aí, podemos chamar Maria de Mãe de Deus? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram. Muitas pessoas, especialmente de algumas denominações evangélicas, não concordam muito com essa afirmação. Algumas até rejeitam de cara, achando que é um exagero ou que coloca Maria em um lugar errado. Só que, e nós luteranos? O que nós afirmamos sobre isso com base na própria palavra de Deus e, claro, nas nossas confissões? A resposta é que sim. Nós afirmamos que Maria é mãe de Deus. E aqui é muito importante nós deixarmos claro uma coisa. Isso não significa que Maria seja a origem da divindade, nem que ela seja uma deusa. O Filho eterno de Deus já existia desde a eternidade, gerado do Pai. O que confessamos é que no ventre de Maria, esse Filho eterno assumiu a nossa carne e nasceu dela como uma única pessoa, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E essa verdade tem um nome na teologia. Se chama união hipostática. O que isso significa? Significa que em Cristo as duas naturezas, ou seja, a divina e a natureza humana, estão unidas de forma inseparável em uma só pessoa, o Filho de Deus. Ele não é dois em paralelo, mas uma única pessoa que é plenamente Deus e plenamente homem. Essa união aconteceu já na concepção lá no ventre de Maria. Por isso, tudo o que se pode dizer da natureza humana de Cristo pode ser dito da sua pessoa inteira. Assim podemos afirmar que Deus nasceu, que Deus sofreu, que Deus morreu e que Deus ressuscitou. E por isso, Maria pode e deve ser chamada de Mãe de Deus. As Escrituras vão confirmar isso claramente. Por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, por exemplo, lá no versículo 43, Isabel chama Maria de Mãe do meu Senhor. E Senhor aqui é um título divino. No versículo 35, o anjo Gabriel diz o seguinte: o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E no versículo 32 vai dizer: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Paulo também escreve lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4: Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Martin Chemnitz, um nome muito importante na reforma luterana, ele vai comentar o seguinte lá sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 1, né? Agora é certo que a natureza divina de Cristo não teve sua origem na substância de Maria, pois desde a eternidade o Filho de Deus foi gerado do Pai. E, no entanto, não é falso nem vão chamar Maria de mãe do Senhor, pois contra Nestório se lutou seriamente para que chamássemos Maria de portadora de Deus, Theotokos, e toda a antiguidade concordou nisso. Contra Nestório, que afirmava que Maria teria dado à luz apenas um homem, Chemnitz ainda vai fazer o seguinte reforço: Maria não concebeu nem deu à luz um mero homem, nem apenas Deus, mas o Deus encarnado. Daí ele vai concluir então dizendo: portanto, Deus a quem chamamos de Senhor, Filho de Deus e Logos, pela concepção de sua própria carne e por seu nascimento, pode ser dito por causa da união hipostática, ter sido concebido e nascido da Virgem Maria, que é, portanto, corretamente chamada Mãe do Senhor e portadora de Deus, Theotokos. As confissões luteranas também são bem claras em relação a isso. A Fórmula de Concórdia, na sua epítome, lá no artigo 8, vai declarar o seguinte: cremos, ensinamos e confessamos por isso que Maria concebeu e deu à luz não um mero e simples homem, mas o verdadeiro Filho de Deus. Por essa razão, ela acertadamente é chamada Mãe de Deus e verdadeiramente o é. Já na declaração sólida, ainda na Fórmula de Concórdia, nós lemos o seguinte: em virtude dessa união e comunhão pessoal das naturezas, Maria, a bendita Virgem, não deu à luz um mero homem, mas um homem que verdadeiramente é filho do Deus Altíssimo, como o anjo testifica. O Filho demonstrou sua majestade divina até no ventre materno, com o fato de haver nascido de uma virgem que não sofreu dano em sua virgindade.
Por isso, ela de fato é a mãe de Deus, ao mesmo tempo em que permaneceu virgem. Por isso, no Concílio de Éfeso, no ano 431, a igreja confessou solenemente: Maria é Theotokos, mãe de Deus. Isso não foi para engrandecer Maria acima da medida, mas para proteger a fé verdadeira em Cristo. Se o que nasceu dela não fosse Deus, não poderia salvar. Se não fosse homem, não poderia morrer em nosso lugar. E é aqui que está a beleza desse ensino. Confessar que Maria é mãe de Deus é, no fundo, confessar que o nosso Salvador é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É ter certeza de que o Filho de Deus entrou na nossa história, assumiu a nossa carne, carregou os nossos pecados e morreu na cruz por nós. E porque Ele é Deus, a sua morte tem valor infinito, capaz de perdoar os pecados no mundo inteiro. E porque Ele é homem, Ele pode ser o nosso substituto, tomando o nosso lugar na cruz. Dessa forma, este título dado a Maria é, na verdade, uma grande bênção para nós. Ele nos lembra que Deus não ficou distante, mas ele se fez Emanuel, Deus conosco. Ele nasceu, ele viveu e ressuscitou para nos dar a salvação. E isso nos enche de confiança e alegria, porque o nosso Redentor é o Deus encarnado que veio ao nosso encontro para nos dar vida eterna. Então, sim, podemos chamar Maria de Mãe de Deus, e ao fazermos isso, estamos proclamando a melhor notícia de todas, que em Jesus Deus se fez homem para nos salvar.